estamos aqui diante de uma passagem bastante conhecida e me veio em mente justamente a história de Caleb, devido à história também, à trajetória da apóstola Adriana. E o exemplo da vida de Caleb não serve apenas para a vida da apóstola, mas serve para cada um de nós. E a palavra de Deus fala que ele serve para nós como exemplo, porque a palavra de Deus nos fala que ele perseverou em obedecer à voz de Deus. Ou seja, ele se manteve firme, ele se manteve fiel, ele se manteve na obediência, ouvindo a voz do Senhor, não se afastando da direção do Senhor nem para a direita, não se afastando da direção do Senhor nem para a esquerda, mas permanecendo bem no centro da vontade de Deus, até que agora a palavra de Deus nos fala que passados 45 anos que Caleb ele recebeu a promessa, agora Caleb ele vai diante de Josué e fala: Josué, lembra que o Senhor ele nos fez uma promessa enquanto nós ainda estávamos no meio do deserto. Lembra da palavra do Senhor liberada para nós? Aí, aleluia, a palavra de Deus mostra que Caleb, ele vai fazendo uma retrospectiva, ou seja, ele vai lembrando, ele vai trazendo à memória de Josué tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles enfrentaram no deserto para chegar até aquele momento. Aí trazendo para nós aqui no contexto de hoje, neste culto, aleluia, de ação de graças, neste culto de gratidão ao Senhor, aleluia, o Senhor ele usando esta ocasião para nos trazer a memória onde é que você veio, como é que você chegou até aqui, e para te lembrar que você não está aqui à toa, você não está aqui por um acaso. Se você está aqui, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua história. Bruno, por que isso? É necessário muitas das vezes nós comparecemos a eventos de ação de graça, sabe por quê? Para nós nos lembrarmos de como Deus trabalhou na minha e na tua história. E a pergunta que não cala: você ainda se lembra do agir de Deus na tua história? Foi cantado aqui nessa noite: Pai, eu confiarei, ainda que seja necessário chorar, ainda que seja necessário gemer, Pai, eu confiarei, porque eu me lembrarei do que o Senhor já fez na minha história, do que o Senhor já fez na minha vida. Eu me lembrarei dos seus livramentos, eu me lembrarei que o Senhor tem me guardado até aqui, eu me lembrarei que o Senhor tem me sustentado até aqui. A pergunta é que não cala: você ainda se lembra do que Deus tem realizado até aqui, esse momento? Você ainda se lembra de cada livramento que Deus te deu? Você ainda se lembra de certas vezes que era para você ter perecido, não era para você ter levantado daquela cama, não era para você ter levantado daquele leito, não era para você ter saído daquele hospital, mas ainda assim Deus tem te livrado e tem te guardado até aqui. A pergunta é que não cala: tu ainda se lembra? Tu ainda se lembra do que Deus fez? Caleb ele ainda se lembrava, e era o que fazia com que Caleb ele suportasse o deserto. Foi o que fez com que Caleb suportasse a prova. Sabe por que muitas das vezes nós desistimos, nós esmorecemos diante da luta, nós esmorecemos diante da prova? É porque a prova ela vem tão grande, o vento ele vem tão contrário, ele vem tão forte, que nós nos esquecemos que nós já vimos os milagres de Deus, nós nos esquecemos que nós já vimos o agir de Deus, nós nos esquecemos que nós já vimos o poder de Deus, nós nos esquecemos que nós já vimos o poder de Deus para operar milagres, para operar sinais, para operar maravilhas. Nós esquecemos que nós já vimos o poder de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Nós nos esquecemos por causa de um momento. E a pergunta que não cala: o teu momento está te tirando do foco, ou o teu momento está fazendo você se lembrar ainda mais do teu Deus, ou o teu momento está fazendo você se chegar ainda mais a Deus? Porque nós olhamos para o momento e pensamos: Deus nos esqueceu. É Deus dizendo para alguém que nessa noite: eu não te esqueci, eu estou usando o momento para você chegar mais perto de mim, eu estou usando o momento para te fazer um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, ele não depende de um momento, ele não depende, ele pode estar passando pelo vale, ele pode estar passando pelo deserto, ele pode estar passando pela luta, ele pode estar passando pela prova, o inimigo pode ter se levantado, ele ainda se lembra que tem um Deus do céu que olha para ele, um Deus que mesmo sendo grande, ele ainda olha para baixo e fala que ele é meu, ela é minha, é minha, é minha.
um Deus no céu te chamou pelo nome. Você está se esquecendo por causa do vento, só que Deus te trouxe aqui para te lembrar que ainda tem alguém assentado no alto e sublime trono, que ainda olha para mim e para você e fala: ainda é vaso escolhido, ainda é vaso escolhido, ainda tem um propósito, ainda tem um projeto. Estão dizendo que se perdeu, mas eu ainda posso salvar. Estão dizendo que se perdeu, mas ainda posso libertar. Aí é outra pergunta que não cala: você deixa Ele trabalhar hoje na tua história? Você deixa Ele trabalhar hoje na tua vida? Deus, Ele até quer, só que o seu querer está de acordo com o querer dEle. O seu pensamento está de acordo com o pensamento dEle. O teu plano está de acordo com o plano dEle. O teu projeto está de acordo com o projeto dEle. Caleb, aleluia, ele recebeu uma palavra do Senhor. E a partir do momento que ele recebeu a palavra do Senhor, ele declarou, era como se ele estivesse declarando: a partir de hoje, todos os planos e projetos que eu tinha, eu jogo para o lado, para viver o projeto de Deus na minha história. Sabe por quê? O projeto de Deus é maior do que a gente pode imaginar. A palavra de Deus diz que Deus, Ele declarou para o povo de Israel: eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de paz, são planos de saúde, são planos de segurança. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, que nessa noite nós venhamos nos lembrar que nós fomos chamados não para vivermos de qualquer jeito, mas nós fomos chamados para viver a promessa. Talvez alguém olhou para mim, para você, apontou o dedo na tua cara e disse o seguinte: você não vai mais chegar em lugar nenhum, você não vai sair dessa situação, você não vai se recuperar, você vai morrer com uma vida fracassada, uma vida miserável, uma vida derrotada. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, lembra que tem um Deus que olha pela tua história e o pensamento dele é maior do que o do teu inimigo. Deus está dizendo nessa noite: para de ouvir o que o inimigo está te falando e ouve a minha voz. O inimigo está dizendo que essa situação é maior que você. O inimigo está dizendo que o vício é maior que você. O inimigo está dizendo que o problema é maior que você. Só que Deus está dizendo: pois bem, o Deus que está na tua história é maior que o vício, é maior que o problema, é maior que a luta, é maior que a dificuldade. E Caleb sabia disso. Por isso que ele viveu a promessa. Aí a palavra de Deus nos fala que quando o Caleb ele está fazendo a sua retrospectiva, quando ele está trazendo à memória os benefícios, a promessa, a palavra de Deus, aí outra coisa de interessante que eu vejo é que Caleb, mesmo estando no deserto, ele estava apegado à palavra que Deus havia liberado sobre a história dele. E outra pergunta que não cala: tu ainda está agarrado à palavra que Deus liberou, ou você já soltou ela? Você está agarrado: mas Bruno, eu nunca conheci qual é a palavra de Deus para a minha história. Pois bem, Deus está te dizendo: é hoje o tempo, a hora é agora para você conhecer o que eu tenho preparado para a tua vida. Agora é a hora de você conhecer as minhas promessas. Aí a palavra de Deus fala que Caleb, ele se apegou à palavra. Sabe qual é o outro detalhe que eu vejo? Para vencermos os desertos da vida, para vencermos as provas da vida, para vencermos as lutas e os levantes da vida, nós temos que estar agarrados à palavra. Nós vemos que quando Jesus ele é conduzido ao deserto, como é que ele venceu? Era a palavra. Era o diabo vindo de um lado dizendo: tu és filho de Deus. Se você é filho de Deus, multiplica, torna essas pedras em pão. Aí Jesus ele vem com a palavra. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Bruno, o que você está dizendo que você chegou até aqui é porque ainda tem uma palavra liberada sobre a tua vida, ainda tem uma palavra liberada sobre a tua história, ainda tem uma palavra de mudança, ainda tem uma palavra de recomeço, ainda tem uma palavra de novidade, ainda tem uma palavra de transformação. A pergunta que não cala: tu vai se pegar essa palavra ou vai deixar a chance passar de novo? Vai deixar a palavra passar de novo ou vai se pegar ela de vez? Deus está dizendo: o momento é hoje e a hora é agora. Caleb ele se apegou à palavra, porque a palavra de Deus nos fala que quando, aleluia, Caleb ele recebe a palavra, em meio a um povo incrédulo, ele recebe a palavra em meio a um povo duro de coração, ele recebe a palavra em meio a um povo murmurador, em meio a um povo que
questionador. E sabe o que eu vejo de mais interessante? Quem quer viver a promessa de Deus, quem quer viver um novo sobrenatural de Deus, muitas das vezes vai ter que ir na contramão da multidão. Por que, Bruno? Porque a multidão está dizendo, vem aqui com a gente que esse caminho é melhor. Só que aí o Espírito Santo dizendo, não vai por ali, vem por aqui. Mas Senhor, vai ser só eu andando por aqui, por enquanto vai. Mas quando você chegar no lugar da promessa, quem andou na contramão vai olhar e vai dizer, eu podia ter seguido ela, eu podia ter seguido ele, eu podia ter orado com ela, eu podia ter orado com ele. Vão olhar para a tua história e vão dizer, como é que ela chegou, como é que ele aguentou, eu quero ser que nem ela. Hoje olha para mim, para a tua história e tá com pedra. Mas se você se agarrar na palavra de Deus, vão olhar para mim e para você e vão dizer, me ensina a servir a Deus como você serve. Me ensina a conhecer esse Deus que você conhece. Me ensina a me agarrar na palavra assim como você se agarrou. Me ensina a andar assim como você andou. Me ensina a chegar assim como você chegou na promessa. Caleb, ele chegou porque ele foi na contramão da multidão. Aí a palavra de Deus fala que naquele contexto em que Caleb recebe a promessa, a palavra de Deus diz que ele vai na contramão da multidão. E a multidão se levanta contra Caleb com pedras nas mãos. Quando vão para apedrejar a Caleb e a Josué, a palavra de Deus diz, e a glória de Deus desceu e protegeu Josué e Caleb. E aqueles que se levantaram com pedras, eles tiveram que ficar atordoados, porque a glória do Senhor os deixou assim. A glória do Senhor os confundiu. A glória do Senhor acabou com todas aquelas pedras. Ei, que é uma outra história. A palavra de Deus nos mostra que quando nós nos apegamos à palavra, quando nós estamos na posição de obediência diante de Deus, a gente não precisa se defender. É Deus que se coloca na frente e fala, aqui ninguém toca. Na vida dela ninguém toca, na vida dele ninguém toca, no lar dela ninguém toca, na casa dele ninguém toca, na família dele ninguém toca, porque é servo, e quem é servo tem que ser protegido pelo seu Senhor. A pergunta é que não cala, tu ainda anda com o teu Senhor ou você já deixou o seu Senhor de lado? Nós temos que andar com o nosso Senhor. Sabe por quê? Quando as pedras vierem, elas vão ter que se tornar em travesseiro para você deitar. E quando elas se transformarem em travesseiro, vai acontecer como aconteceu com Jacó. Sabe o que? Aquilo que era pedra virou uma escada que descia do céu. E nessa escada os anjos subiam e desciam. Bruno, o que você está dizendo que eu não estou entendendo? Eu estou te dizendo que quando a gente entra na posição, até a pedra que era para nos ferir se torna uma escada para a gente chegar mais perto do céu. Bruno, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando essas pedras que te tacam, quando você entrar na posição, quando você estiver na posição que o Senhor te chamou, essas pedras vão virar escada para você chegar no lugar do propósito de Deus, para você chegar no lugar da promessa de Deus. Deus, ele transformou aquelas pedras para a escada de Caleb. As pedras que te tacam vão virar escada e você vai chegar onde Deus te chamou para você chegar. Aí a palavra de Deus diz que então quando Josué ainda está trazendo, quando Caleb está trazendo a memória de Josué, tudo que eles passaram, a palavra de Deus então nos fala, lembra da palavra que Deus liberou através de Moisés, que a terra que eu coloquei a planta dos meus pés seria minha. Aí Josué olha e fala, eu lembro meu amigo. Aí ele fala, pois bem, dá-me a terra. Outro princípio interessante que nós podemos entender ou aprender com a história de Caleb. Caleb, ele foi criado com Josué. Caleb era amigo de Josué, era irmão de armas. Só que quando chegou na hora de pedir a bênção, ele não passou à frente de Josué. O que ele faz? Me dá minha bênção para que eu possa tomar a minha terra. Lembra da palavra que Deus nos liberou? Então eu preciso da sua bênção, porque eu reconheço que a autoridade que estava sobre Moisés é a mesma autoridade que está sobre a tua história. Sabe o que é isso? É princípio de reconhecimento de autoridade. A incrível é que tem gente que quer tomar conta do lar, quer tomar conta do lugar, quer tomar conta, quer ser o primeiro em tudo, mas não quer aprender a ser o último, a ouvir
a escutar, a obedecer e a servir. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você vai continuar perdendo o território da tua família, você vai continuar perdendo o território da tua casa, você vai continuar perdendo o território da tua saúde, enquanto você não aprender a ouvir a voz do Espírito através da liderança, através do anjo da igreja. Enquanto não aprender a ouvir, não tem bênção liberada, não tem terra conquistada. Enquanto o povo de Deus não aprender a ouvir, não tem promessa sendo vivida. Oh Deus! Caleb, ele ouviu a Josué. Ele falou: pega a minha bênção. Aí a palavra de Deus fala: e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aí chegamos nos versículos, fala assim: e era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba. Fui eu pesquisar um pouquinho a respeito dessa terra de Kiriat Arba, e eu entendi que antes de Caleb colocar os pés, era Kiriat Arba. Me pergunte o que isso significa. Que isso significa? Não, só respondo se todo mundo perguntar. Que isso significa? Isso significa o seguinte: quando Caleb coloca o pé, a cidade que era Kiriat Arba vira Hebrom. E o que significa Kiriat Arba, Bruno? Kiriat Arba quer dizer cidade de Baal. Hebrom quer dizer cidade da aliança. Bruno, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que até Caleb colocar os pés naquele lugar, já tinha um gigante tomando conta daquela terra. Já tinha um demônio chamado Baal tomando conta daquela terra. Só que depois que ele coloca os pés, era Deus dizendo: Baal, arruma as tuas malas. Por quê, Senhor? Porque tem um tal de Caleb chegando. Deus! Tu não entendeu? Calma aí, eu vou desenhar aqui para ver se você entende. Caleb, estando na posição que Deus chamou, ele coloca os pés num território que antes era território do inimigo, antes era território do diabo, antes era território do demônio. Depois que ele coloca a planta dos pés, aquilo que era território do demônio passa a ser território dele, porque Deus fala: a partir de hoje essa terra será sua. Bruno, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando a gente está na posição de obediência diante do Senhor, o território do demônio passa a ser nosso. Alguém olhou para a tua história e falou que era uma história maldita. Só que Deus está dizendo: eu entro na tua história, e o território que era do diabo eu coloco na tua mão. A tua família eu coloco na tua mão. A partir de hoje, o diabo vai ter que arrumar mala, o diabo vai ter que arrumar bagagem, porque Deus entrega o território do inimigo na tua mão. Aí o interessante é que a palavra de Deus nos fala aqui, já estou caminhando para a conclusão. A palavra de Deus nos fala que os que estavam naquela terra eram os tais de Anaquins. A palavra Anaquim quer dizer pescoço comprido. Pescoço comprido também me leva à seguinte imagem, ao seguinte símbolo: nariz em pé. Outra coisa que eu vejo aqui, muitas das vezes quando nós estamos para conquistar a terra prometida, o diabo coloca narizes em pé na minha e na tua história, olhando para mim, para você, dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Só que é Deus dizendo: nariz em pé, se prepara para se dobrar. É Deus dizendo: nariz em pé, se prepara, porque pescoço comprido na terra prometida não vai ter vez. Quem vai ter vez é servo obediente do Senhor. Quem vai andar na sebe, andar na súbia. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: se você quiser, hoje eu mando aqueles demônios que mandam na casa, que mandam na família, eu mando eles arrumarem a mala e meterem o pé, porque eu, o Senhor, vou te dar esse território. Porque é promessa. Aí outra pergunta que não cala: vai ficar nessa vida derrotado até quando? Vai ficar nessa vida debaixo de Baal até quando? Vai ficar nessa vida com os demônios fazendo uma festa na tua história, na tua casa até quando? É Deus dizendo para mim aqui nessa noite: Caleb, posiciona e permanece na posição. Sabe por quê? Fácil é a gente se posicionar, o difícil é a gente se manter na posição. É fácil a gente começar um projeto, o difícil é a gente conseguir concluir, porque no meio do caminho a gente desiste, no meio do caminho a gente para.
Caleb, ele podia ter desistido, ele podia ter parado, só que ele não olhou para trás. Ele se agarrou na palavra e ele seguiu. Se você nessa noite se agarrar à palavra que Deus está liberando hoje sobre a tua história, esse deserto não te vence, é você que vence o deserto. Alguém lá atrás pegou, eu vou repetir: não é o deserto que vai te vencer, é você que vai vencer o deserto. Não é essa prova que vai te vencer, é você que vai vencer a prova. Não é o diabo que vai te vencer, é você que vai vencer o diabo. Então se aposta dessa palavra, para de olhar para a direita, para a esquerda e fica na posição que Deus te chamou. E até que o Senhor me concedeu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.